Aula inicial do curso de Geometria Plana com o título Noções e Proposições Primitivas. Essa aula ela é baseada na coleção Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 9, com o tema Geometria Plana, dos autores Gelsi Eze e Oswaldo Dolci. Noções primitivas e notações. As noções, os conceitos, os termos, os entes que compõem a teoria da geometria plana, eles são dados por meio de definições. Essas definições vão ajudar a construir um cenário para que possa haver proposições, consequentes demonstrações, para que você possa enunciar teoremas, demonstrar esses teoremas e assim construir toda a teoria. No caso das noções primitivas, nós vamos adotá-las sem nenhum tipo de definição. As noções primitivas são esses aqui. Ó. Primeiro, ponto. Então, nós vamos adotar sem nenhum tipo de definição o conceito de ponto. Pense assim como sendo a menor parte aí do objeto que você está estudando. Os pontos, eles são nomeados, eles devem ser notados com letras latinas maiúsculas. Então, esse aqui, por exemplo, vou chamar de ponto P. Outro ente primitivo é a reta. Nós também não vamos oferecer uma definição. Você pode pensar na reta como sendo uma coleção de pontos, né, enfileirados, e a reta sempre vai ser designada por uma letra latina minúscula. Então você vai fazer a anotação com letras latinas minúsculas. Essa aqui, por exemplo, é a reta R. E por fim, nós vamos pegar o plano. O plano está aqui meio que numa... Eu coloquei aqui uma figura, um quadrilátero aqui para representar o plano, mas o plano ele é um objeto que não tem delimitações, como foi colocado aqui. Ele se prolongaria tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo. Seria uma região bidimensional do espaço. Então, os planos eles são registrados ou eles são designados com letras gregas. Esse plano aqui eu vou chamar de plano alfa. Então, sempre que eu for me referir a um plano, geralmente eu vou representar assim por meio de um quadrilátero, mas não necessariamente é isso. Então, o plano é uma região infinita, né? Assim como a reta do espaço, uma região bidimensional. A reta é uma região unidimensional. Então, esses aí são os conceitos, as noções que nós vamos adotar a partir de agora, sem a necessidade de fazer a definição. Axiomas. Proposições primitivas. É importante reforçar o conceito de axioma. Axioma é uma afirmação que dispensa a demonstração. Então, eu vou considerar uma afirmação válida mesmo sem ter demonstrado essa afirmação. Eu vou fazer aqui algumas proposições primitivas, que serão dadas por meio de axiomas. Axiomas também são conhecidos como postulado. Então, o primeiro que eu quero ressaltar é o postulado da existência. Ele vem em duas partes. A primeira parte é, em uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Então, se você imaginar uma reta, você pode colocar em cima dela 1, 2, 3, n pontos. N é uma quantidade finita. Mais do que isso, você pode colocar infinitos pontos. Quantos pontos você quiser. A reta não tem fim. Em cima dela, você consegue quantos pontos forem necessários, tantos quantos você queira. Fora da reta também isso acontece. Você tem uma coleção infinita de pontos. Então, essa é a primeira parte do postulado da existência. Em uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. A segunda parte diz, num plano há infinitos pontos. Se você considerar aqui o plano alfa, dentro dele você consegue registrar infinitos pontos. Ou seja, numa região bidimensional do espaço, você consegue marcar infinitos pontos. Segundo axioma, postulado da posição de dois pontos. Então, dados dois pontos A e B, de duas uma, ou de duas possibilidades, sempre vai estar acontecendo uma. Ou A e B são distintos, A é diferente de B, então você pode ter A aqui e B do lado de cá. Ou então, A e B são coincidentes. Você imagina aí ó, os pontos um em cima do outro, A igual a B. Então, esse é o postulado da posição de dois pontos. Ou eles são distintos, ou eles são coincidentes. Terceiro axioma, que é o postulado da posição entre ponto e reta. Então, dados um ponto P e uma reta R, de duas uma. Ou o ponto P não está na reta R, nesse caso eu digo que P não pertence à reta R, você tem aqui o ponto P e a reta R, de tal forma que a reta R não passe pelo ponto P. Ou então, o ponto P ele está sob a reta R, nesse caso eu digo que P ele pertence
P pertence a R. Então, você imagina aí a reta R passando pelo ponto P. Então, o postulado da posição entre reta e ponto é esse, né? Ou o ponto ele pertence à reta ou ele está fora da reta. Pontos colineares. A palavra é bem sugestiva. Nós temos aqui os pontos A, B e C. Observe que eles estão alinhados. A própria reta R aqui traçada aponta para esse fato, de que existe uma colinearidade. Eles estão alinhados. Então, eu vou dizer que os pontos A, B e C são colineares. Eles estão na mesma linha. Agora, de outra maneira, se você observar aqui nesse segundo esquema, os pontos R, S e T, eles não são colineares. R e S são colineares, mas o ponto T não está alinhado com eles. Nesse caso, eu digo que os pontos R, S e T não são colineares. Postulado da determinação da reta. Dois pontos distintos determinam uma única. Essa expressão uma única quer dizer uma e uma só. Então vamos voltar. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Poderia também ser escrito como sendo: dois pontos distintos determinam uma e uma só reta que passam por eles. Então, se você observar aqui dois pontos A e B, você vai ter uma única reta passando por esses dois pontos. Essa reta daqui. Em símbolos, a notação fica assim. Se o ponto A pertence à reta R e o ponto B também pertence à reta R, então eu vou dizer que a reta R pode ser assim descrita: AB e uma setinha dupla acima. A maneira de se referir a uma reta que passe por dois pontos é essa. Você coloca o ponto inicial, o ponto final e a setinha dupla em cima desse registro. Isso aqui não é uma obrigatoriedade, é uma convenção. A gente convencionou chamar a reta AB pelo ponto inicial, ponto final e esse símbolo acima dessa colocação aí de ponto inicial e ponto final. Então fica construída aí a simbologia da reta que passa pelos pontos A e B. Postulado da determinação do plano. Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Observe que essa vai ser a nossa primeira forma de determinar um plano. Três pontos não colineares. Então, se for dado aqui três pontos A, B e C, existirá um único plano passando por esses três pontos, que eu vou chamar aqui de plano beta. Esse foi o axioma da determinação do plano. Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse mesmo plano. Caso seja dado um plano, de forma aleatória aqui, e dentro desse plano seja colocado dois pontos A e B, a reta que passa por esses pontos A e B também pertencerá ao plano, ou seja, S pertence a esse plano aí que está marcado em verde para vocês. Coplanaridade, a grosso modo, quer dizer coisas que estão no mesmo plano. Então, pontos coplanares são pontos que pertencem a um mesmo plano. Figura, qualquer conjunto de pontos. Observe isso. Qualquer conjunto de pontos vai gerar, então, uma figura. Figura plana é uma figura em que esse conjunto de pontos que formou a figura, todos estejam contidos no mesmo plano. Então, se você olha para um conjunto de pontos que estão contidos no mesmo plano, a união desses pontos é o que a gente vai chamar de figura plana. Tá? Figura plana, coleção de pontos, tais que esses pontos estão todos no mesmo plano. Geometria plana é a ciência que vai estudar as figuras planas, as propriedades, o comportamento, as características. Então, geometria plana estuda as figuras planas. Retas concorrentes. Definição. Duas retas são concorrentes se e somente se elas têm um único ponto comum. Então, caso sejam dados aqui a reta R e a reta S e você observe um único ponto, eu vou chamar de ponto P, comum entre R e S, então eu vou dizer que as retas R e S são concorrentes. Em símbolos, eu tenho R interseção com S igual a P. Isso quer dizer, então, que R e S são concorrentes.